E o deputado federal Nicolas Ferreira finalizou o 4º dia da Caminhada pela Justiça e Liberdade. O percurso de 240 quilômetros começou em Paracatu, em Minas Gerais, e deve terminar neste domingo em Brasília. O ato é uma manifestação pacífica pelas prisões de manifestantes do 8 de janeiro e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, o parlamentar disse que sente dores intensas nos pés e no joelho. Ele também descreveu que, abre aspas, a dor de não fazer nada seria muito maior. Fecha aspas. Durante o percurso, Nicolas pediu pelo fim da impunidade no Brasil. Escândalos como o do Mensalão, que agora todos saíram impunes. Escândalos como o do Lava Jato, que também todo mundo já está solto. Escândalos atuais, como o do INSS. Escândalos como o do Banco Master. Escândalos agora, com o resort de um ministro do STF. Ou seja, o que mais precisa acontecer, qual escândalo precisa acontecer para que as pessoas acordem. Então isso aqui é também para a instalação na CPMI do Banco Master, do INSS. Dá uma olhadinha lá se algum deputado, senador de esquerda assinou e está apoiando. Não, eles nunca são dessa forma. Então é por isso também, para você que está cansado de tanta corrupção e sacanagem nesse país. E um grupo de caminhoneiros ergueu bandeiras do Brasil em apoio à manifestação. Nicolas lembrou os abusos do judiciário no caso dos Kids Pretos e de Bolsonaro. Foram vítimas de uma das maiores injustiças recentes. Foram condenados a penas superiores a 20 anos de prisão. Responderam por crimes que não foram devidamente comprovados, baseados em fatos que sequer ocorreram, em um processo marcado aí por graves violações à Constituição, ao devido processo legal. Além disso, estão recebendo um tratamento mais severo do que o dispensado a traficantes, homicidas e vivendo num regime de isolamento extremo. Então, Rafael Martins de Oliveira, os demais militares das Forças Especiais presos, eles estão enfrentando uma rotina de total isolamento, situação que remete, inclusive, às condições impostas na prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um dos episódios mais simbólicos aí dessa injustiça ocorreu quando Rafael, já no início do seu interrogatório, foi obrigado a retirar a farda sem qualquer fundamentação jurídica, sob o pretexto de preservar a imagem do Exército. Por fim, Nicolas Ferreira anunciou o local e horário do ato Manifestação Acorda Brasil, que marcará o encerramento da chamada Caminhada pela Liberdade. O ato está confirmado para domingo, com concentração a partir de meio-dia na Praça do Cruzeiro, em Brasília. Ainda sobre esse assunto, vamos falar agora com o nosso repórter Gabriel de Souza, que traz informações direto do local onde acontece a manifestação, essa caminhada pela liberdade e pela justiça. Bom dia, Gabriel, bem-vindo. Bom dia, Daniel. Bom dia a toda a audiência do Jornal do Oeste, primeira edição. Nós estamos com o deputado federal Luciano Zucco, que está se preparando para o 5º dia da caminhada pela liberdade e justiça. Deputado, muito bom dia. Muito obrigado por nos atender aqui na Revista Oeste. Bom, a primeira pergunta que eu tenho para você é para falar um pouco sobre a recente notícia de que a esquerda, o PT, está tentando barrar a caminhada, enfim, dos representantes de direita, dos manifestantes toda essa comoção que vem ganhando cada vez mais força. Qual que é a sua avaliação sobre essa questão? Olha, a diferença é que aqui nós temos crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas de bem, pessoas que são contra a censura, que querem o devido processo legal, querem a ampla defesa, querem a liberdade, pessoas que querem um Brasil justo, um Brasil correto. Nós temos lá na Câmara um deputado que tem os telefones pessoais do Supremo e que, engraçado que há 3, 4 dias atrás desdenhava dessa caminhada e agora quer fazer denúncia. A diferença é que, enquanto esse movimento está acordando o Brasil, movimentos como o MST, que queimam pneus, que aterrorizam, que são criminosos, nunca foram, digamos assim, tolhidos de sua iniciativa, mesmo cometendo crimes. Então a gente vai continuar. Isso é uma clara e evidente reação de quem está preocupado com esse movimento. Mais um dia de muita caminhada, de muita oração, de muito respeito à sociedade brasileira. A gente não tem dúvida que já atingiu o resultado de acordar. Isso aqui não temos a pretensão de ser a solução dos problemas,
mas mais uma ação que faz com que a gente fique atento a tudo que está acontecendo de abusos. Precisamos que o nosso presidente Bolsonaro, que nem deveria estar preso, vá para casa. Precisamos que aqueles que estão presos injustamente também sejam liberados. Precisamos avançar na CPMI do INSS, que está sendo esvaziada por esta política suja que parte do Congresso está fazendo, e também implantar a CPMI do Banco Master, dentre outros assuntos, mas principalmente liberdade, respeito à sociedade brasileira, porque é um ano muito importante, um ano eleitoral onde a gente tem objetivos estratégicos definidos. É isso aí, a caminhada logo começa e qualquer atualização a gente volta com vocês. Deputado, muito obrigado, bom dia, uma boa caminhada, nós voltamos para São Paulo. A gente também está atualizando você que está nos acompanhando sobre a caminhada pela liberdade e justiça que o deputado federal Nicolas Ferreira, ele deu início a essa caminhada no começo dessa semana. São 240 quilômetros que ele vai percorrer até o próximo domingo, saindo de Paracatu. Ele saiu de Paracatu, no interior de Minas Gerais, e vai chegar em Brasília no próximo domingo, onde vai acontecer uma nova manifestação pacífica na capital federal. Você acompanha aí, ó, a distância, 240 quilômetros que estão sendo percorridos. Nessa manhã de sexta-feira, o 5º dia dessa mobilização da Caminhada da Liberdade, o ponto de partida hoje foi a cidade de São Bartolomeu, que fica a 40 quilômetros de Lusiânia, em Goiânia. O ato, vale lembrar, portanto, teve início aí na última semana, na última segunda-feira, e hoje, esse 5º dia, você acompanha aí pelas imagens, começou debaixo de muita chuva ali. Aliás, desde ontem chove nessa região, mas nem isso, de modo algum, impediu o avanço, né, o passo a passo de cada um desses integrantes, desses apoiadores que estão engajados nessa causa idealizada aí pelo deputado federal Nicolas Ferreira, que inclusive ontem publicou nas redes sociais, Guta Pini, uma imagem muito forte, porque afinal de contas ele está andando ali, está caminhando. São 240 quilômetros ao todo, até o presente momento, cerca de 180 quilômetros já foram atingidos, e ele publicou no final da noite de ontem aí uma imagem dos pés dele ali visivelmente feridos, né? Sobretudo, não só pelo fato de caminhar, né, Guta, mas também por caminhar debaixo do sol, né? Debaixo do sol. Inclusive nessa semana, quando o vereador Lucas Pavanato, que está nessa caminhada juntamente com o Nicolas Ferreira, cedeu imagens para a gente, enviou algumas imagens. No começo, ele faz uma entrevista, ele está ao lado de Nicolas Ferreira, e chamou a minha atenção o seguinte: o Nicolas, acho que não estava nem percebendo que estava sendo gravada ainda a entrevista, mas ele fala assim: meu Deus, está muito quente aqui, estou com muito calor. E aí ele apontou aqui para a região da nuca, no pescoço também, mostrando que estava tudo muito queimado. Obviamente, ali já era o 3º ou 4º dia de uma caminhada debaixo do sol, não é? E não é só a caminhada, né, Dani? O Nicolas tem um objetivo motivacional nessa empreitada. Então, em determinados momentos, ele fala com as pessoas, ele sobe em algum caminhão que está ali dando algum apoio, e ele faz discursos e ele motiva as pessoas. Ao longo da caminhada também, ele chama as pessoas para falarem, para gritarem juntos. Então, não é só o desgaste da caminhada em si, mas também uma demanda de energia que ele está gastando para manter essas pessoas motivadas. Ele é realmente o grande líder desse movimento. Ele está conseguindo engajar essas pessoas, e nós que assistimos essas imagens, estamos acompanhando essa caminhada, a gente também sente do lado de cá essa motivação, essa emoção que ele consegue transmitir. É realmente uma força que esse jovem deputado demonstra de uma grande liderança, motivando essas pessoas e estando ali à frente desse movimento sem esmorecer.
ele percebe o peso da sua responsabilidade neste momento, ele não pode esmorecer. Ele está à frente e todos esses que estão caminhando ali atrás ou ao lado olham para ele como esse farol neste momento. Então, ele precisa continuar sendo esse ponto de convergência, porque é para ele que essas pessoas estão olhando neste momento. Ele está sendo a voz. A voz dessas pessoas está motivando essas pessoas, então que ele tenha força para chegar até o final dessa caminhada, chegar a Brasília, ao local determinado para a concentração, para a manifestação, que ele tenha essa força, Dani, porque realmente o peso da responsabilidade que repousa nos ombros do Nicolas agora é muito grande. Mas ele sabe que fardos pesados só ficam em ombros realmente fortes. E ele tem demonstrado ser essa fortaleza. Vamos aguardar, então, esses derradeiros momentos da caminhada e vamos acompanhar com muita atenção como vai se desenrolar essa manifestação no dia 25. Pois é, eu falava do dia muito quente, dos últimos dias que foram muito quentes ali na região. E aí uma espectadora chamou a minha atenção para o seguinte: pelo menos veio a chuva hoje para poder aliviar um pouco essa caminhada. Marcelo Rocha Monteiro. Pois eu acho assim uma iniciativa muito louvável, né, do deputado Nicolas Ferreira, né? Tem gente que diz assim, mas isso não vai resolver e tal. Claro que não vai resolver, né? Mas é importante que a população desperte. Aliás, o lema é esse, né? Acorda, Brasil, né? A população precisa despertar, porque a situação que o país está vivendo é escandalosa, né? Isso que nós estamos vendo, né? E muita gente não faz o link, veja só, Daniel, uma coisa interessante, né? Todo esse autoritarismo, né? Todas essas ilegalidades que o Supremo tem praticado desde a instauração do inquérito do fim do mundo, jornalistas presos, jornalistas como o nosso Rodrigo Constantino, exilados, né? Com passaporte cassado, com ameaça de prisão, a juíza Ludmila Lins Grilo, que perdeu o cargo por fazer críticas ao Supremo, né? Muita gente não faz o link. O que isso tem a ver com corrupção? Tem tudo a ver, né? Porque essas medidas foram tomadas, né? Não foi para defender democracia nenhuma, foi para defender esse tipo de esquema que a gente está vendo hoje em dia, né? Que torna ministros do Supremo milionários, que torna escritórios de advocacia de parentes desses ministros milionários, né? Esse esquema que favorece banqueiros picaretas, empresários corruptos, né? Toda essa podridão, né? Dentro da Corte de Justiça mais alta do país, né? E não é só lá não, né? Mas essas medidas todas, né, foram tomadas, né, ao ponto de você ter hoje um ex-presidente da República preso, um ex-presidente da República, que é Jair Messias Bolsonaro, que esses ministros do Supremo viam como uma ameaça a esse esquema de corrupção que foi montado aí no interior do coração do Poder Judiciário brasileiro. Então é muito importante que o Brasil acorde para isso.